paternidade. O que nós vamos abordar nesse tema hoje? As consequências da ausência dela nas nossas vidas e no nosso desenvolvimento, ou seja, o que eu tive de consequência da falta de paternidade na minha vida como filha e o que eu tô levando, para a vida dos meus filhos como mãe e para você como pai. Em especial, a gente vai falar dos pais, né? O segundo tópico, como resgatar a paternidade e dar novo significado a essa falta, fechar esse buraco. E o terceiro ponto será mães solteiras ou divorciadas, como suprir a ausência do pai do seu filho na vida dele. Então, muitas vezes, o pai é ausente e nós, mães, queremos suprir a nossa falta para o filho e a falta do pai, então isso acaba prejudicando. Ou às vezes a gente tem uma lacuna ali de falta de paternidade que nós trouxemos da nossa infância e a gente acaba reproduzindo isso na vida do nosso filho. Isso é muito grave. Nossas crianças hoje estão clamando por socorro. Nossas crianças hoje estão vivendo uma fase onde o inimigo está atacando, o inimigo quer ganhar a nossa geração, o inimigo está atacando muito a mente das crianças através de várias coisas. De filmes, de desenhos, de celular e na mente mesmo. Então, são escolas, são várias coisas. Então, nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance, que é corrigir essas lacunas, tampar esses buracos em nós, corrigir ali o nosso comportamento e colocar Deus à frente. Nós precisamos desse socorro. Nós precisamos desse posicionamento, nós precisamos tomar uma atitude em relação aos nossos filhos. Nós precisamos guardar a nossa geração, né? Guardar a geração dos nossos filhos. Então, precisamos de uma atitude. Então, gente, grande parte da sociedade hoje em dia sofre por essa ausência de paternidade. Tem sido a maior ferida do mundo. E olha, é muita batalha falar desse tema. Inclusive, eu estava falando sobre isso com meu marido ontem. Quando a gente pega um tema assim, que é alvo do inimigo para poder falar e para poder ensinar, por mais que sejam poucas as experiências que eu vou passar para vocês, é uma batalha falar disso. A gente enfrenta muita batalha para falar disso, porque é uma área que o inimigo quer tomar, é uma área que ele quer dominar. A família é um projeto de Deus, foi uma criação de Deus, mas é um projeto que o inimigo quer inverter. Então, ele já conseguiu inverter muitas mentes relacionado à família, à área familiar. E quando a gente se posiciona, nós temos visto aí vários políticos, vários líderes, várias pessoas se posicionando em favor da família que têm enfrentado batalhas, que têm enfrentado adversidades, que têm enfrentado muita dificuldade, gente. Então, vamos orar por essas pessoas que estão se posicionando em favor da família, mas vamos fazer o nosso papel. Vamos fazer nosso papel. Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, eu dei parabéns para os pais e eu queria dizer, pais, que vocês são a porta do coração dos filhos de vocês. Os pais são a porta do coração dos filhos. Por que a porta? A porta é que abre e fecha. Ou você abre a porta do coração do seu filho para Deus, para você e para sua família, ou você fecha a porta do coração do seu filho para Deus, para sua família e para você. Por que os pais? Porque o pai, ele é uma representação de Deus na terra. Deus, ele é pai. A Bíblia inteira nos ensina e nos encoraja a aceitar Deus como nosso pai. Deus, ele nos adotou como filhos. Ele nos, na verdade, aqueles que o aceitam, aqueles que aceitam a paternidade dele, ele os adota como filhos. Não é todos. Quem não aceita Deus como pai, ele não vai adotar forçado. Mas quem aceita Deus como pai, ele vai adotar como filho. Na Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é o primogênito do Senhor. E nós somos filhos. Então, assim, pai... o que Deus fez? Colocou ali o pai no lar como representação dele. Falou, olha, pai, você vai me representar aqui. Você vai ser ponte entre os seus filhos e eu. Você, pai, vai ensinar o seu filho quem sou eu. Você, pai, vai ensinar o seu filho a andar nos meus caminhos. E quando ele crescer, não se desviará dele. O pai tem essa responsabilidade. Ei, pai, qual é o pai que o seu filho está tendo em casa? E eu trouxe aqui uns exemplos de tipos de pai. Qual é o tipo de pai que o seu filho tem em casa? O seu filho tem um pai negligente ou seu filho tem um pai amoroso? Porque a visão que o seu filho tem de você é a visão que ele tem de Deus. Como você é a representação de Deus, é o sacerdote da casa, o que o seu filho, o que você transmite ao seu filho é o que ele vai acreditar.
Se você transmite para ele que se você é bondoso, se você é amoroso, se você é misericordioso, ele vai o quê? Entender que Deus, ele é bondoso, misericordioso, amoroso, né? Então, é você o responsável por isso. Se o seu filho acreditar em você, ele vai acreditar em Deus. Se ele não acreditar em você, ele não vai acreditar em Deus. Então, não adianta você forçar o seu filho para a igreja se você, o seu comportamento, as suas atitudes em casa não ganham o coração do seu filho para Jesus. Então, que tipo de pai você está sendo? Eu trouxe aqui alguns exemplos para falar de tipos de pai. Existe o pai super protetor, que é aquele que faz tudo para que não aconteça nenhum caos com o filho, nenhum caos com a casa, nenhuma frustração. Esse é o pai super protetor. Existem mães também, mas como eu vou entrar no papel das mães mais adiante, as mães super protetoras, normalmente, elas trouxeram isso de alguma, da família, ou trouxeram dos pais também, então acaba reproduzindo isso na vida dos filhos. Agora, voltando pro pai, existe o pai super protetor, que é o que faz tudo por todos da casa e evita qualquer tipo de frustração ou conflito. Esse pai impede o filho de crescer, porque muitas vezes são as quedas dos filhos ou a frustração do filho que vai levar ele ao crescimento. E eu já contei aqui vários exemplos dos meus filhos, né? Coisas que eles fizeram errado uma vez, a gente ensinou e tiveram a oportunidade de errar de novo e chegou e falou, não, já aprendi com esse erro. Então, a frustração, o erro é necessária. Nossas quedas, né? Até hoje, na nossa vida, é uma coisa que a gente vai aprender, que a gente vai conviver a vida inteira. Nossa frustração, nosso erro, nossas quedas, elas servem para quê? Para que a gente se torne melhor. Nós não podemos parar no erro, parar na queda, continuar errando, continuar caído, né? Porque serve para crescimento. Existe outro tipo de pai, o autoritário. Ei, pai, se você é um filho autoritário, ou você é um pai autoritário, você é um pai fechado ao diálogo, é imaturo, não é capaz de acompanhar as mudanças da realidade, não sabe colocar seus problemas e perde a calma por achar que os familiares não compreendem. Essa é uma característica do pai autoritário, acha que seu ponto de vista sempre é o certo e obriga seus filhos a te seguir. Obriga a esposa, obriga os filhos a seguir o que? O pai, nós somos uma família. Você é a autoridade principal do lar, mas é bom que você colha as opiniões de todo mundo. Tem coisas que os filhos, inclusive, podem participar nas opiniões. Tem decisões que são só do marido e da esposa. Mas tem decisões que os filhos podem e devem participar das decisões da casa, né? Como eles fazem parte da família, eles também podem fazer parte de algumas decisões. Então, pais autoritários normalmente fazem filhos autoritários, impulsionam os filhos a serem autoritários, isolados, filhos sensíveis porque já foram muito machucados, filhos agressivos, radicais e que se aproximam de pessoas adolescentes dessa mesma forma. Ou seja, filhos que são filhos de pais autoritários, normalmente eles se isolam ou eles copiam pais, são autoritários, rebeldes, tarará, e se aproximam de pessoas que são rebeldes também. Porque um vai ficar falando com o outro, ele comentando como é que é meu pai. Então, um acaba dando razão para o outro e daí segue a maldade, não tem limite. Como a gente não tem noção da bondade, do tamanho da bondade de Deus, a gente também não tem noção do tamanho da maldade do inimigo, né? E existe o terceiro o terceiro tipo de pai, o pai agressivo. É o pai em contínuo estado de agressão, o pai que quer sempre bater, o pai que quer sempre agredir com palavras. Em qualquer situação que não lhe agrada, ele agride. De alguma forma ele agride. Ou ele agride com palavra, seu burro, seu isso, seu aquilo, seu incapaz, você vai conseguir fazer isso? Não, você não dá conta de fazer isso? Não, de novo você fez isso? Esse é o pai agressivo. Então, ou ele perde, explode ali, vai lá e dá um couro de uma vez. Então, o pai agressivo, ele impulsiona o filho a ser desrespeitoso, agressivo também, mandão, possessivo. Ele não dá, ele só quer receber, ele só toma. É difícil ele de liberar alguma coisa, ele se prende, ele se fecha e ele se torna agressivo também. É aqueles filhos que, às vezes, chegam os relatórios escolares lá dos professores, seu filho tá agressivo, tá batendo nos colegas na sala de aula. Ou então ele se associa com amigos, com adolescentes também agressivos e ele é o que obedece da turma. Por quê? O pai é agressivo em casa, ele fica com medo do pai. E chega na escola, quando faz amizade com adolescentes, com crianças agressivas também, ele é o mansinho da história, porque ele tem medo.
Eu passei por isso também. Eu apanhei de uma colega na escola uma vez na cara. Doeu, viu? Eu apanhei. Ela chegou muito brava comigo na... Desculpa. Ela chegou brava comigo na escola. Quando ela chegou brava, eu fiquei com medo. Quando eu fiquei com medo, ela viu que eu tava com medo e eu apanhei dela. Eu falei, gente, eu não acredito. Hoje eu penso assim, eu falo, meu Deus, como é que pode? E eu travei, eu não fiz nada, tá, gente? Eu apanhei calada, continuei calada, depois fui chorar quietinha no cantinho da sala de aula. Por quê? Meu pai era extremamente agressivo. E, gente, isso trouxe uma consequência para minha vida adulta, que depois eu vou falar. Eu cresci também, eu me tornei uma adulta muito autoritária, uma mãe muito autoritária, esposa muito autoritária, e isso prejudica muito o nosso lar. Então, já abrindo um parêntese aqui, mãezinhas, é algo que eu falo que é o espinho da minha carne. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, né? E eu tenho esse espinho na carne de ter que me segurar, e se não fosse a presença de Deus, eu não sei como é que eu estaria. Porque assim, eu não me suportaria se não fosse a presença de Deus. Eu cresci muito mandona, eu cresci muito autoritária. O meu pai, ele era muito autoritário na nossa casa, e ele era muito agressivo. Então a raiva que eu tinha dele ser daquela forma, e eu virava para minha mãe e falava, por que você não faz nada? Por que você não sai? Por que você não larga ele? Eu lembro que com 5 anos de idade eu já falava esse tipo de coisa pra minha mãe. Por que você não faz nada? Quando eu crescer, homem nenhum vai mandar em mim como manda em você, mãe. Homem nenhum vai fazer isso. Então eu cresci com isso, essa crença implantada em mim. E isso prejudica a nossa casa, prejudica a nossa família, prejudica os nossos filhos. Quando eu me dei conta que eu estava reproduzindo isso por raiva do meu pai, o que eu fiz? Eu já voltei lá em várias situações que me causaram muita raiva e escrevi. Eu libero perdão, pai, por isso, por você ter feito isso, por isso, por isso. Hoje eu consigo contar isso para vocês normalmente, sem sentir nenhuma mágoa, sem sentir nenhuma raiva, sem sentir nenhuma emoção de vontade de chorar, porque isso eu já fui curada, isso virou uma cicatriz. E cicatrizes, elas não doem, né? Eu tenho uma cicatriz enorme no joelho, por exemplo, que eu caí de bicicleta. Eu pego nela, mostro para os meninos, não machuca. Cicatriz não machuca, ferida machuca. Ferida, quando a gente toca nela, machuca. Então, quando a gente lembra de coisas lá que aconteceram na nossa infância e dá aquela vontade de chorar e dá aquele aperto no coração, isso tem ainda uma ferida. Então, eu já fiz esse conserto. O que ainda precisa, o que eu ainda preciso melhorar e muito? O hábito, porque a nossa mente, eu falo que a gente passa uma vida construindo um hábito negativo. Quando a gente descobre, ali que já passou 20, 30, 40 anos da nossa vida, que a gente descobre que a gente errou, a gente vai o quê? Começar a substituir esse hábito. Só que foi um hábito que a gente construiu em 20 anos. Vai demorar 20 anos para desconstruir ele? Não. Para colocar outro hábito, substituir esse hábito? Não. Só que como a nossa mente, ele sabe daquele comportamento, vira e mexe, quando tiver uma oportunidade, ela vai querer voltar com aquele comportamento. Cabe a nós o quê? Nos manter firme na posição do novo comportamento, ir muito pro joelho, falar, Deus me ajuda. Tem situações hoje em dia que às vezes eu vou pro banheiro. Eu vou orar, eu falo, Deus, me dê o controle nessa situação assim, tarará, nananana, porque quando eu terminar de falar dos pais, eu termino esse assunto. Porque, gente, então, tem esse pai, o autoritário e agressivo. E mãe, se você é autoritária em casa, como esse modelo que eu te contei aqui, que eu era e que eu ainda tenho muito a melhorar, se você é essa mãe autoritária, agressiva, você precisa urgentemente buscar melhoria, buscar fazer isso que eu te falei, busca lá aqueles momentos que te fizeram tanta raiva, talvez que você viu isso acontecendo na sua casa. Outra coisa que desenvolve esse comportamento, eu já vou falar dele, fica ligadinha aí. E o pai submisso. O pai, quando ele é submisso, inverteu o papel ali com a mãe às vezes é autoritária demais, o pai é muito submisso, o que acontece? Ele também impulsiona os filhos a serem autoritários, a serem rebeldes, a serem mandões. Por quê? Os filhos querem tomar o lugar do pai. Como o pai foi submisso, a mãe foi autoritária, houve ali uma inversão de papéis, alguém pegou o lugar do pai. Ele pega principalmente a filha. A filha, como ela não tem ali uma referência de autoridade em casa, ela não tem ali uma referência de um pai que bota ordem na casa, e eu não tô falando, eu vou explicar depois o que é o pai que bota ordem na casa. Não é o pai que grita, não é o pai que chega brigando com tudo. O pai que bota ordem na casa é aquele que sabe
eu vou chegar nele no pai treinador, é o pai que sabe tudo com equilíbrio. Ele faz tudo com equilíbrio. Eu não vou falar muito dele aqui, que eu vou chegar nele agora. Então, o pai submisso, ele não tem voz ativa no lar. Ele deixa tudo rolar e não toma nenhuma iniciativa. A mulher é a autoridade da casa, até os filhos crescerem e tomar o lugar do pai. O que acontece? Os filhos copiam o comportamento da mãe ou eles querem tomar o lugar do pai. Sempre segue alguém mais forte para se sentir forte. O que acontece? Os meninos vão procurar alguém que é referência de pai para eles. Inconscientemente, eles procuram alguém que é referência de pai, porque nós fomos criados para ter pai e mãe. Deus, ele nos criou para ter pai e mãe. Jesus, ele nasceu, Deus, ele se fez filho e ele se colocou ali no ventre de Maria para mostrar o modelo de família. Jesus teve pai e mãe aqui na terra. Jesus teve pai e mãe aqui na terra. Então, ou seja, nós precisamos de pai e mãe. Se um tá ausente, a gente vai buscar de alguma forma se refugiar em alguém, em alguma coisa, em algum lugar. Então, esse pai que ele é submisso, o que acontece? Ele cria filhos que se opõem a qualquer pessoa, figura que ele vê que é mais brava, ele vai se opor. Ele vai se abaixar, ele vai ter medo, ele vai ser um filho que não enfrenta, não confronta ninguém. Por quê? Por causa desse... Ele não aprendeu a ter autoridade com aquele que era autoridade na sua casa. Ele se opõe à professora porque essa se lembra da mãe que era autoridade. Já a filha fica à procura de um homem forte, decidido e independente. Fica ali aquela lacuna, buscando saída em algum canto. Entendeu? Então, o próximo ponto, o pai ausente. O pai ausente, ele é indiferente e impotente. Quase igual ao submisso, mas tende a se esconder nas horas de decisão. Os filhos podem ter confusão na definição da sexualidade. O pai ausente, ele causa muito problema na vida dos filhos. Por quê? Que os filhos podem ter problema nessa área? Porque o pai é quem afirma a identidade dos filhos. É o pai é quem valida, é o pai é quem valoriza, é o pai é quem fala: filho, você consegue, filho, eu tenho orgulho de você, filho, você é um homem extraordinário, filho, você é um menino que eu admiro. O filho errou, tá se sentindo impotente lá, não, filho, você consegue, eu confio em você. E a palavra do pai, ela tem poder, que Deus colocou poder nela. Então, se o filho não tem isso, se o filho não tem esse pai presente, essa afirmação do pai, essa validação do pai ali quase que diariamente, ou quando ele tiver ali os desafios da vida dele, ele vai ter dificuldade em entender quem ele é. Ele só tem ali talvez a figura da mãe, ou talvez nem da mãe. Ei, gente, o Lucas tá me dando um sinal aqui que já chegou o intervalo. Então, eu esqueci de olhar pro horário. Gente, a gente vai rapidinho pro break e a gente já volta, tá bom? Fiquem ligadinhos que a gente continua o assunto do pai aqui. Beijo!